Joyce, pode ficar à vontade para falar. Então, boa tarde a todas, todos e todes. Quero agradecer o convite, né? Eu estava conversando com as meninas, eu preferi não trazer, né, uma apresentação, porque tem um pouquinho, né, tem pouco tempo, senão a gente ia se estender bastante, mas o material ele fica disponível nas nossas redes sociais para quem quiser acessar. Eu sou cofundadora e atual presidenta da Associação Gris Espaço Solidário, que fica no bairro da Várzea. Para quem não conhece, o bairro da Várzea ele fica margeado ao Rio Capibaribe, né? Então, eu costumo dizer que o bairro da Várzea é um pequeno case da desigualdade social no Brasil, porque você tem a cidade universitária, né, mais perto do campus da UFPE, com suas delicatessens, pet shops, farmácias, hortifrutícolas, e a 1,1 km de distância você tem uma série de comunidades margeadas ao rio, que muitas vezes não tem nem acesso à água encanada. Por exemplo, a comunidade que o Gris está, que é a Vila Rás, que é a comunidade que a gente majoritariamente atua, durante a minha graduação eu morei na Vila Rás. A mesma rua que eu morei durante a minha graduação não tinha água encanada. Hoje, essa mesma rua continua sem ter água encanada. Então, eu já tinha, né, eu e Fernanda, a gente já participou de um outro momento, e aí eu fico até, né, pensando, porque a gente que está do lado de cá, a sociedade civil organizada, a gente está o tempo todo dizendo, vocês não podem fazer política pública sem nos escutar, vocês não podem. E aí a gente é completamente ignorado. Eu disse, pronto, agora todo canto que eu for, eu vou levar e vou dizer, olha, temos aqui uma professora, uma mulher branca, intelectual, que está dizendo a mesma coisa que nós estamos dizendo, então escuta. Né? Pensar a cidade de Recife é muito difícil. Opa! Deixa eu fazer aquele apito de novo. Alô, pronto. Pensar Recife é muito complicado, porque Recife, além de ser uma das cidades mais desiguais, né, do Brasil, Recife tem uma geografia física que é muito específica e que acaba, né, dificultando, por exemplo, previsão meteorológica. Né? Óbvio que dá para melhorar, existe uma série de novas tecnologias para isso, mas é muito difícil, principalmente dependendo do sistema atmosférico que for estar em atuação. E aí é como o professor Jaime falou, né? A gente tem o mar que sobe, a gente tem a chuva e a gente tem os rios que descem. E aí a minha grande, que a gente sempre fala rio não sabe de município. Então, a gente não pode estar construindo uma política pública para pensar adaptação e resiliência para Recife, se eu não estou fazendo isso junto com Jaboatão, junto com Olinda, junto com Paulista, porque, por exemplo, se a gente tiver, como acontece, né? Está tendo muita chuva no interior, e aí a gente recebe, né, um alerta de risco hidrológico de transbordamento. O rio não vai chegar em Recife e vai dizer, eita, cheguei em Recife, né, e vou evaporar toda essa água. Isso não acontece. Eu gosto de falar, né, fazendo umas brincadeiras, justamente para tentar tirar um pouco do peso, principalmente para a gente que está em território, que está vivenciando esse peso todos os dias, toda hora, todo instante, porque a gente precisa entender. Na verdade, a gente não, que a gente já faz isso, mas o poder público precisa entender que não se constrói política pública, não se constrói plano de adaptação, não se constrói plano de resiliência urbana, se as pessoas não tiverem com o pezinho dentro do território. E aí eu digo isso porque na chuva de 22, né, de maio de 2022, já tinha tido uma grande chuva no 24, né, de maio, passou o 25 e o 26 com aquelas pancadinhas de chuva, começou novamente no 27 e se estendeu no 28, que foi aquela grande tragédia, né, que a gente teve, que a gente teve um sistema atmosférico que é um pouco mais difícil de prever, que foi um DOL, juntou, né, com a maré que estava alta e com os riscos hidrológicos. E o que foi que aconteceu? Né? Eu costumo dizer que o risco ele tem endereço, certo? Ele tem gênero, certo? Né? Existem vários estudos, tem o pessoal do Instituto Alana, que inclusive fez um estudo, acho que divulgaram no primeiro semestre, dizendo que os primeiros e os mais impactados com as mudanças climáticas são as mulheres e as crianças. E aí, quando a gente chega no território, essa é uma realidade que é muito cruel. Por exemplo, quando a gente, né, diz, vamos pensar
eu falar assim, vocês escutam? É que eu falo alto naturalmente. Não, Joyce, por conta do YouTube, que vai depois aí tem que captar o som. Aqui. Deixa eu sujar aqui pertinho, porque qualquer coisa a gente já muda. E aí, a gente precisa, né? Menina, me perdi, tá vendo? Esse microfone não me ajudou. Arrasou, gata, obrigada. Porque, por exemplo, lá no GRIS, na GRIS, a gente tem 97,80 e poucos por cento das pessoas que a gente tem são de famílias de mãe solo. Né? São majoritariamente pessoas pretas e pardas. Quando aconteceu o desastre de 2022, eram essas pessoas que estavam lá, com o corpo coberto de água suja e lama, sem nenhuma previsão de visita, né, da prefeitura. E olhe que lá, Vila Raiz, não foi decretado estado de emergência, foi decretado estado de calamidade pública. Em alguns locais o rio chegou a subir 5 metros, o rio levou as casas das pessoas. Né? As pessoas estavam sendo eletrocutadas. A morte que a gente teve lá foi uma morte por eletrocução. Então, quando a gente pensa um plano diretor da cidade, quando a gente pensa um plano de adaptação, a gente precisa levar em consideração que a cidade de Recife é uma cidade que tem essa, né, tipologia geográfica que eu falei, que é muito específica, e é uma cidade que é extremamente desigual. Muitas pessoas têm um discurso, inclusive alguns profissionais da área, que dizem, mas as pessoas vão para estar morando lá porque quer. Né? E a gente diz, ninguém vai para a área de risco porque quer. Né? Eu digo, ninguém acorda um dia achando que sua vida está muito tediosa, que não tem o que fazer e vai morar na beira de um barranco. É preciso que a gente pense que a nossa cidade, ela constrói e reformula os processos de desigualdade social todo o tempo. E esse processo de desigualdade social, ele é alimentado dentro do racismo estrutural. E aí, por que é tão difícil a gente conseguir trazer à tona a pauta, né, das mudanças climáticas, das emergências? Eu não uso o termo justiça climática, porque para mim justiça remete à equidade e a gente não está em nenhum ponto de equidade. Eu gosto muito de usar o termo de injustiças climáticas. Né? Por que é que a gente está nessa dificuldade toda? Por dois aspectos. Primeiro, por conta do racismo estrutural, e segundo, por questões econômicas. Por exemplo, quando a gente teve a pandemia, o mundo todo se juntou, né, cientistas do mundo inteiro se juntaram, e a gente conseguiu encontrar vacina. A gente conseguiu encontrar estratégias e saídas para resolver aquilo. Por quê? Porque o econômico estava sendo completamente afetado. Se a gente tirar completamente não vai conseguir, mas a gente não pode mais pensar planos nacionais de adaptação pelo viés econômico. E a gente precisa colocar a discussão do racismo ambiental como pauta. E não esse racismo ambiental que as pessoas têm da quinta série, de dizer que é o preconceito da tartaruga com o passarinho. É preciso que a gente se coloque dentro de uma sociedade, né, que está dentro desse mito da democracia racial, mas que todas as políticas públicas e todos os aspectos da sociedade são basilados por esse racismo. E aí, por que é que eu digo isso? Né? Voltando ao exemplo da várzea. Na Vila Raiz tivemos 5 metros de água. 1,1 km na cidade universitária tivemos pontos de alagamento, porque realmente não tinha como ter, porque foi muita chuva. Né? Então, qual é a diferença entre, se você pegar 1,1 km, é uma distância muito pequena. 1,1 km você faz em 10 minutos, 15 minutos andando. Né? É uma distância muito pequena para uma desproporção de tragédia. Né? E isso é que as pessoas, né? E aí quando eu digo as pessoas, eu estou falando especificamente poder público e academia, precisam parar e dizer, peraí, precisamos pensar em outras metodologias. Na GRIS, a gente desenvolveu um plano de adaptação e mitigação para os efeitos das chuvas, baseados no que a gente vivenciou em 2022. Porque em novembro de 2022 sai um alerta do IMET dizendo que o inverno de 2023 vai ser pior do que o inverno de 2022. A gente, enquanto equipe na GRIS, pronto, a gente se lascou, porque já estava todo mundo adoecido, né? Todo mundo, e quando eu digo adoecido, é mentalmente adoecido, fisicamente adoecido. A gente tinha uma comunidade inteira que estava dentro de um processo de estresse pós-traumático, que ainda está. E aí foi quando a gente decidiu, não, precisamos fazer um plano. E tivemos a parceria, né, da professora Cristiana Duarte, do Departamento de Geografia,
ela trabalha, né, tem o TIG Periferia, né, que é Tecnologia de Informação e Georreferenciamento, e a gente fez um mapeamento das áreas mais afetadas. Em cima desse mapeamento, a gente fez um mapeamento com 74 questões. Assim, a gente tinha o perfil socioeconômico dessas famílias, a gente tinha o perfil estrutural da casa dessas famílias, a gente sabia exatamente, e isso foi informação para que a gente pudesse pensar nosso plano. Por exemplo, a gente teve grande dificuldade porque a gente queria colocar uma sirene e a prefeitura dizia para a gente que a gente não podia colocar uma sirene, porque existe uma hierarquia da informação, inclusive para sair os alertas. Né? Por exemplo, vem a informação do Senabem, vai descendo até chegar na APAC ou no COP, né, na prefeitura, para que saia o alerta. E aí a gente fica, tá, quando essa informação chega, muitas vezes a gente está olhando os sistemas atmosféricos, a imagem de satélite dizendo, isso não é um alerta laranja, isso já é um alerta vermelho. E aí esse processo de parceria com a universidade fez com que a gente criasse um letramento climático. Então a gente vai para as comunidades, faz uma formação, né, pensando no racismo ambiental, e faz uma formação mais técnica, né? Por exemplo, como é que eu posso olhar uma imagem de satélite e entender qual é minimamente o grau de risco que a gente vai estar. Então, na GRIS, o que foi que a gente fez? Tendo toda essa gama de informações dentro do plano, a gente construiu um sistema de comunicação que fosse acessível. Não adianta pegar um carro de som passando na avenida e que não passe dentro da comunidade, que não passe dentro dos becos, que não seja uma linguagem que as pessoas entendam. E aí eu não estou falando só necessariamente de pensar uma questão de analfabetismo funcional. Eu estou falando daí de um recorte geracional, né? Eu estou falando daí de pensar em pessoas com deficiências e com outras necessidades, que isso não foi colocado em pauta. Nunca é colocado em pauta. Então, com todas essas informações, foi o que a gente fez. Criou uma linha de comunicação chamada Se Liga Aí, Benção, que é uma expressão, né, bem característica daqui de Recife. Então, a gente fez isso em formato de vídeos. A gente saiu pegando celebridades do bairro e gravando com essas pessoas informações importantes numa linguagem acessível. A gente fez um material, né, ilustrativo do que é que precisa ser feito antes da chuva, do que é que precisa ser feito durante a chuva e do que é que precisa ser feito após a chuva. Né? Muitas vezes as pessoas ficam, tá, saiu um alerta laranja, eu vou fazer o quê? Fica muito difícil, né? Porque as pessoas não conseguem, inclusive, entender. Tá, um alerta laranja quer dizer que vai chover o quê? De 50 a 100 milímetros. Foi-se o tempo que 50 milímetros era uma grande chuva. Hoje em dia, uma chuva normal da gente é 50 milímetros, 60 milímetros. E isso para a pessoa, tá, vai chover 100 milímetros, beleza, 100 milímetros é o quê? Né? Então, a gente saiu transformando essas informações. A gente tem as nossas comunicadoras populares, que são basicamente as fofoqueiras da rua, que toda a comunidade tem, são maravilhosas. Então, o que é que a gente faz? A gente grava um áudio ou um vídeo, manda, né, para as redes sociais, para as redes de WhatsApp que a gente tem, e aí a gente entra em contato com essas mulheres, e aí elas vão, tipo, tem uma senhorinha ali que não tem WhatsApp, então elas já têm as casas das pessoas que elas vão para avisar. E aí, como a gente não conseguiu colocar nossa sirene, a gente já tinha feito cotação de preço e tudo, porque a prefeitura não autorizou, o que a gente faz estamos em alerta amarelo. Quando a gente sai do alerta amarelo para o alerta laranja, a gente já pede para as pessoas prepararem sua bolsa sobrevivência. Que é basicamente, sabe quando a pessoa vai para a maternidade ganhar menino? Não tem a bolsa da maternidade, pronto. Essa bolsa sobrevivência vai estar com a documentação da pessoa. Se essa pessoa está passando por algum processo de aposentadoria, vai estar com essas documentações, laudos, medicações de uso continuado, um papelzinho com telefone de contato de familiares, ou seja, todas as informações de primeira necessidade que aquela família precise. E, em paralelo a isso, a gente fez um processo de digitalização das documentações das pessoas das áreas mais vulneráveis. Então, caso aconteça novamente essa pessoa, porque, por incrível que pareça, muitas vezes a pessoa não sabe o número do RG, por exemplo. Né, não sabe o número do CPF. E isso impede que a pessoa consiga acessar outras políticas emergenciais. Né, e pontuando aqui que a tragédia existe, a economia da tragédia que é extremamente rentável, né,
e aí eu estou falando aqui de Recife, né? É extremamente rentável, você vem com recurso que você não precisa licitar, você pode gastar como você quiser, pode fazer como você quiser, e especialmente no caso de Recife, conseguimos 1,3 bilhões do BID para o Promorar, né? Que também não está tendo participação popular. Mas enfim, voltando ao plano, então o que é que a gente faz? A gente faz isso. Pessoas com deficiência, o que foi que a gente fez? A gente tem as famílias guardiãs. Ou seja, por exemplo, a gente tem uma senhorinha que mora só, tipo filha alcoolista, então ela passa basicamente o tempo todo sozinha. Então a gente tem uma família que é a família guardiã dela. A partir do momento que a gente lança o alerta, aquela família guardiã vai na casa dela, prepara a bolsa sobrevivência dela e vai ficar em alerta. Quando a gente muda do alerta laranja para o alerta vermelho, o que a gente faz é acionar a brigada de voluntários, para que essa brigada possa ir ajudar as pessoas que já estão muito margeadas ao rio a tirarem seus bens de casa. Né? Já tem vários estudos que muitas vezes a maioria das mortes acontecem em áreas de alagamento no momento que as pessoas voltam para tentar salvar alguma coisa. E aí, nesse momento, por exemplo, a gente teve vários casos lá, o armário caiu, o guarda-roupa virou em cima da pessoa. Então, a gente tem uma brigada, a gente tem um sistema de brigadas e a gente tem essa brigada de voluntariado, que quando a gente lança o alerta laranja, já fica todo mundo em atenção. Então, sei lá, tem uma casa que precisa tirar a geladeira, fogão, então a gente tem uma quantidade de voluntariados que vai lá ajudar a tirar essa pessoa de casa, a tirar as coisas dela de casa antes que o rio suba a ponto de fazer com que ela perca tudo. E aí eu não estou falando aqui só de bens materiais, eu estou falando de história. Né? A gente sabe, a população preta e indígena sabe muito bem o quanto esse apagamento histórico para a gente é muito caro. Então, às vezes, a pessoa tem toda a história dela dentro daquela casa em memórias. Então, nosso trabalho é tentar garantir isso. Né? A gente tem nossa brigada de gestão de crise, por exemplo, sai um alerta laranja, a brigada de gestão de crise já fica toda funcionando. Né? A gente tem as brigadas do pós-tragédia, que é a nossa cozinha, nosso coração, que é a nossa cozinha solidária, e a nossa brigada de logística, que são nossos braços e pernas. E nesse sentido eu fico pensando, inclusive a gente chegou na prefeitura e disse, a gente tem isso aqui, a gente tem esse mapeamento, vamos trabalhar junto. Trabalhamos juntos? Não. Conseguimos ainda algumas parcerias com a Defesa Civil, as meninas são maravilhosas, assim, e aí torno público, assim, que eu tinha muito preconceito com a Defesa Civil, até entender que a Defesa Civil de Recife é muito sucateada, mas é muito sucateada mesmo. E aí fica muito difícil realmente para quem está lá conseguir fazer um trabalho de qualidade. E aí por que eu trago todos esses elementos? Para a gente pensar que se a gente, numa comunidade, né, em Recife, sem recurso, porque não pensem que a gente aprovou um edital para fazer isso. Não, a gente foi fazendo com articulações. Conseguiu criar um plano que consegue entender as necessidades daquela comunidade, enquanto poder público imagina o que é que a gente não conseguiria. Por exemplo, a gente consegue fazer o monitoramento do rio com um pedaço de madeira e fita. Então, o rio está subindo, a gente tem algumas famílias, né, que a gente já aciona. Fulano, como é que está aí o rio? Está em tal local. Como é que está aí o rio? Está em tal local. Imagina, enquanto poder público, como é que a gente não ia conseguir fazer isso. Mas aí, se a gente vem pensar o plano, né, o Plano Nacional de Adaptação, por exemplo, a gente teve a plenária aqui, né, no Centro de Convenções. É um plano que está sendo construído sem participação popular. Né? E aí aproveito para retificar, eu não estou mais como secretária, né, da Rede Nacional por Adaptação Antirracista, estou só na operativa da rede agora, mas, por exemplo, desde o ano passado que a gente vem tendo várias agendas com o Ministério do Meio Ambiente dizendo, desse jeito não dá certo, não vai funcionar, as pessoas que estão no território precisam ser escutadas, né, isso precisa ser levado em consideração. E aí a gente tem essa divisão em 16 setoriais que não se comunicam. E aí acontece, né, o que a professora Fernanda falou, às vezes você está pensando numa coisa que aqui é perfeito, é maravilhoso. Mas quando você juntar, isso não vai funcionar, não vai dar certo. E aí uma das coisas que tem uma irmã, né, amiga irmã minha, Sara Marques, diz que quando o governo erra, é a gente que morre. Então, óbvio, existe uma margem de erro quando você vai pensar cálculo, mas quando você está pensando política pública, você não pode errar. Porque quando você erra, é a gente que está morrendo.
porque nossos corpos são considerados corpos descartáveis. Então, a gente precisa fazer com que essa construção seja feita com quem está no território, porque antes do erro acontecer, a pessoa vai dizer, eu acho que isso aqui, dependendo do território, pode funcionar, isso aqui, dependendo do território, pode não funcionar. Então, a gente tem que ter essa construção. Eu sou talvez um pouco mais pessimista do que Fernanda, porque eu acho que realmente assim, a gente já não tem, sabe? A Agenda 2030, a querida Agenda 2030 foi quando eu era criança, assim, né? Pensando em tempo histórico, né? A gente está muito atrasado e a gente precisa fazer com que nossas vozes sejam ouvidas. Por exemplo, ano que vem vai ter a COP aqui. Quem é que está construindo a COP? Porque não é a galera de lá. Que a gente tem articulação com a galera de lá e não é. Né? Então, o que vai fazer? Vai chegar um monte de gente do mundo inteiro, vão fazer o que fizeram, por exemplo, no Fórum Social Mundial, quando foi lá em Belém, que saíram cortando a água da galera. A galera ficou sem água em casa para que a universidade pudesse ter água para receber o evento. Ao invés de integrar, a gente é sendo colocado cada vez mais à margem. E aí muita gente fica, ai mulher, mas que mimimi, né? Que é essa velha coisa que se constrói. E nesse sentido eu quero dizer assim, se a gente não se admitir enquanto uma sociedade racista, enquanto uma sociedade que o racismo é estrutural e estruturante, a gente não vai conseguir lidar com as questões das emergências climáticas, né, das injustiças climáticas e das mudanças que efetivamente a gente precisa fazer. Né? Seja isso em pequena escala, pensando num bairro, seja pensando uma cidade como Recife, por exemplo, que a gente tem, né, grandes embarramentos o tempo inteiro dizendo não é isso, não é assim. Porque a gente que está sentindo na pele é que sabe, é a mesma coisa de você estar com um machucado na mão, o médico lhe examinando e outra pessoa que está em outra sala dizendo está doendo não, ou está doendo, porque não, é impossível a pessoa fazer isso. Então, porque aqui em termos de política pública, tu vai me dizer no tempo, tá, gata? Porque aqui em termos de política pública a gente não pode fazer isso, né? Quando me convidaram para esse evento, eu disse, menino, eu disse, vou, né? Porque aí vai ter um pessoal lá que precisa escutar umas boas coisas. Eu costumo dizer que muita gente faz, nas emergências climáticas estamos no mesmo mar, estamos no mesmo barco. A gente não está no mesmo barco, a gente está no mesmo mar. Tem gente que vai estar em um iate e tem gente que vai estar num pedaço de madeira. Então, e aí eu deixei ter muita gente da academia aqui, tem vários projetos que precisam de suporte técnico, né? Por exemplo, o GERA, que eu sou coordenadora, que é a Rede de Governança para Enfrentamento ao Racismo Ambiental, a gente está fazendo uma série de oficinas que a gente tem chamado de ideação criativa com todo mundo na mesa. Então, tem sociedade civil organizada na mesa, tem governo, né, os que vão na mesa, tem iniciativa privada, tem academia e tem movimentos. A gente está fazendo lá na fase, André está aqui, na fase Pernambuco. Então, assim, isso a gente está fazendo com uma grana desse tamanho, assim, foi esticando para fazer milagre, porque é um projeto. Então, enquanto governo, será que a gente não consegue, né, sentar com todo mundo? A gente precisa entender que participação social é investimento. Participação social não é gasto. Porque você gasta duas vezes. Você vai gastar para criar política, para implementar. Quando chegar na ponta não vai dar certo. Né? Várias pessoas vão pagar a conta por isso. E aí você vai voltar para cá com um resultado ruim e precisando gastar novamente. Então, eu acho que esse é um chamado que o mundo todo, né, eu falo daqui, mas eu tenho amigos em vários outros locais do mundo, e essa discussão ainda é a mesma, né? Quando a Fernanda fala, tem gente que fala, eu faço parte de um fórum que eu disse, minha gente, vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar o tempinho que tem, né? Quem tem criança, vai aproveitar a criança, porque no ritmo que a gente está, por exemplo, eu não sei qual é o futuro, meu filho tem 3 anos, eu não sei qual é o futuro que meu filho vai enfrentar. Todo dia meu filho me pede para tomar banho no Rio Capibaribe. A gente passa pelo rio, pela ponte, e todo dia sim, dia não, mamãe, eu quero tomar banho de rio. Mamãe, me leva para o rio. E eu tenho que ficar explicando a ele que aquele rio ele não pode tomar banho. Que eu vou ter que procurar um rio limpo para ele poder tomar banho. E aí, numa cidade tão cortada por águas, né, como é que a gente não consegue valorizar e priorizar os nossos rios, né, nossos córregos, como uma preciosidade que a gente tem, porque não é o caso. E aí, Recife, a situação da água é louca, né, porque você tem muita água e você tem inúmeras comunidades que não tem água na torneira, né, você tem, assim, é muito louco.
Ah, eu não sei. Eu tomo um negocinho em casa. Se abrir minha bolsa ali, tem umas coisinhas para tomar. E aí, é esse recorte de como é que Recife é desigual. Então, eu quero terminar minha fala fazendo esse chamamento para as pessoas, né, que são governo e para as pessoas que estão na academia, cheguem nos territórios. Tem muito território fazendo muita coisa boa, muita coisa importante e que muitas vezes o que falta é o investimento. E aí aqui eu não estou falando necessariamente só de dinheiro, mas também de dinheiro, que eu também não vou me fazer de rogada, que eu não pago minhas contas com beleza, nem ninguém, mas de chegar no território e dizer, eu sou arquiteta e urbanista, como é que eu faço, né? Como é que eu faço para ajudar, né? Vocês tem alguma coisa que a minha expertise possa fazer diferença? Então, acho que eu vou ficando por aqui, a gente pode fazer um bate-papo, né, nessa troca. Eu acho que eu não passei do tempo, estou bem chique aqui. Foi ótima, Joyce. Muito obrigada. Parabéns pelo trabalho, Joyce. Acho que primeiro tenho que parabenizar antes de tudo. E eu acho que fica muito evidente que tem informações e ações que só o local, que só de baixo para cima, que são efetivos, né? Então, assim, é disso que a gente precisa também. A gente precisa de investimento, de recursos humanos e de todo esse apoio e suporte para esse tipo de trabalho e para que esse tipo de trabalho ganhe escala também.